Bom dia, Jesus. Façam todos um bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Bom dia, bom dia, bom dia. Pati, faça um bom dia, seja bem-vinda. O tema do nosso devocional de hoje é o ponto de partida para o processo. A gente vai falar sobre José, sobre Davi, de que quando Deus mostra a gente alguma coisa, nós seremos empurrados para um processo. Ponto de partida para o processo. A palavra vai estar em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 17 a 19. Então já pega sua Bíblia, papel, caneta na mão, seu café, traga sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Já compartilha a live, já convida mais pessoas para estarem aqui. Ponto de partida para o processo. Mãe benção, faça um bom dia, seja bem-vinda. Peguem a Bíblia de vocês para vocês acompanharem junto comigo. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 17 a 19. Dentro da história de hoje, gente, dentro do processo de José e de Davi, tem duas coisas em comum que os dois passaram. Tem duas coisas em comum que os dois passaram no processo, iniciaram o processo. E a gente vai entender que hoje, como que eles iniciaram o ponto de partida para o processo até se cumprir a promessa que eles tiveram. Um teve um sonho, o outro foi ungido a ser rei. Porém, os dois foram lançados para os seus próprios processos. A gente vai entender isso. Então, se vocês puderem pegar a Bíblia de vocês para acompanhar, pegue. Se não puder, não tem problema, só se conecte aqui. Feche os olhos de vocês para a gente poder fazer a nossa oração. Se não puder, também não tem problema, só se conecte aqui. Querido Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigada pela graça, pela misericórdia que se renova a cada dia. Obrigada pelo ar que respiramos, meu Pai. Querido e amigo Espírito Santo, que não seja eu, mas que o Senhor venha falar através de mim. Que o Senhor venha colocar palavras no meu coração, palavras na minha mente. Que possamos sair daqui instruídos através da sua palavra, meu Pai. Obrigada, Jesus, pela tua presença. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Toda a honra e toda a glória seja dada a ti. Obrigada pela identidade que o Senhor tem nos dado, meu Pai. Nós te agradecemos por tudo, por mais um dia, por esse devocional. Que o Senhor se faça presente em nosso dia, em nossos projetos, em nosso trabalho. Em nome de Jesus. E todo mundo diz amém. Bruno, faça um bom dia, seja bem-vindo. Então, o tema da nossa live de hoje é 1 Samuel, capítulo 17, versículo 17 a 19. Ponto de partida para o processo. O ponto de partida para o processo. Um recado para vocês é o seguinte: quando vocês finalizarem a live, a gente sair daqui, clica no link que está lá na minha bio, que é o meu canal do
que é o outro aplicativo que eu não posso falar, senão derruba a live. Então, clica lá naquele link que está na minha bio, que é o meu canal do outro aplicativo, onde que as lives estão sendo colocadas lá. Então, começa a me seguir lá, já curte, já compartilha, já me ajuda a crescer lá no outro aplicativo, para que a palavra de Deus também possa se espalhar tanto nesse aplicativo quanto lá no outro canal. Então, já sai daqui, já se inscreva lá, já curta e já compartilha. Carla, faça um bom dia, seja bem-vinda. Então, o ponto de partida para o processo, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 17 ao 19, vai falar assim. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: Pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leva-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Isso aqui é a história de Davi, gente. Foi o início do processo de Davi, um pouquinho antes dele ser ungido a ser rei, ungido por Samuel. Quais são as duas coisas que tem importante, que tem de semelhança na história de José e na história de Davi? José, ele era um sonhador. José tinha sonhado de que a sua família iria se curvar diante dele, e ele não tinha a noção de que ele iria se tornar o governador do Egito. Porém, ele só tinha um sonho de que Deus tinha dado para ele, de que ele seria algo muito importante, porque ele tinha sonhado que alguns trigos, alguns feixes de trigos tinham todos se curvado diante dele. E naquele momento, os seus irmãos tinham saído para cuidar das ovelhas do pai, tinham saído para um monte, vamos assim dizer, e o próprio pai de José pediu para que José fosse ver também como que seus irmãos estavam, e pediu para que trouxesse para o seu pai a notícia de como que seus pais, de como seus filhos estavam, se eles estavam bem. E José atendeu esse pedido do pai dele, foi atrás de seus irmãos para saber como que seus irmãos estavam. E chegando aos seus irmãos pegaram José por inveja e lançaram ele dentro de uma cisterna, e ele iniciou o processo de José a chegar lá no Egito. Ou seja, a partir dali, jogado da cisterna, ele foi vendido como escravo, ele chegou até o Egito, ele foi assediado pela mulher de Potifar, depois ele ficou preso e depois ele se tornou governador do Egito. Só que o ponto de partida do processo de José foi a partir do momento que seu pai pediu para que ele fosse ver os seus irmãos, de como que eles estavam, e ele iniciou o processo de José até ele chegar ao governo do Egito. Com Davi não foi diferente. Davi era o filho mais caçula de Jessé, ele pastoreava as ovelhas de seu pai, e os irmãos de Davi, eles iam para a guerra junto com Saul. E quando os filhos de Jessé, os outros irmãos de Davi, estavam na luta contra os filisteus, na guerra contra os filisteus, o pai de Davi também pediu para que ele levasse os alimentos para seus irmãos e para o comandante, e pediu para que Davi visse como que seus irmãos estavam e levasse uma notícia para o seu pai. E ali, na hora que Davi chegou no campo de batalha onde que seus irmãos estavam, onde estava tendo a guerra contra os filisteus, ele deu de cara com um gigante que ele precisou derrubar, que é onde se iniciou o seu processo. Então, quando Davi chegou no campo de batalha e viu os filisteus e os israelitas lá, o povo lá de Israel lutando contra os filisteus, ali Davi viu que o povo estava com medo, Davi viu que o filisteu estava, vamos dizer assim, indo contra o Deus de Israel. Davi ele não se contentou com isso e falou: quem é esse incircunciso para ir contra o Deus de Israel? E ali Davi se prontificou a lutar contra o Golias, que era um filisteu, um gigante, e a partir dali Davi derrubou o gigante e iniciou o seu processo. A diferença de um para o outro do processo inicial de Davi e de José, que Davi iniciou o seu processo vencendo guerras. Então, Davi iniciou seu processo ali, derrubando o gigante, derrubando Golias. Depois disso, Davi ele foi lá para o palácio de Saul, ficou junto com Saul e lutou algumas guerras, ficou de frente da batalha de guerras de Saul.
Então ali Davi venceu várias guerras, onde o nome dele começou a ser famoso, onde que surgiu a musiquinha de que Davi matou centenas de milhares e Saul milhares, e ali iniciou uma inveja de Saul, que aí começou, vamos dizer assim, a piorar um pouquinho o processo de Davi, onde que a inveja de Saul começou a ficar grande e ele teve que fugir para não ser morto por Saul. Então, inicialmente, Davi iniciou seu processo vencendo batalhas, vencendo guerras, com seu nome sendo muito famoso. José não. José iniciou seu processo sendo totalmente escravizado, sendo totalmente, vamos dizer assim, um lado mais difícil, porque ele foi vendido como escravo, ele foi incendiado e ele foi preso. Então a diferença é que um iniciou seu processo vencendo guerras com seu nome sendo famoso e o outro iniciou sendo escravizado. Porém, os dois iniciaram o processo, iniciaram o ponto de partida para chegar na promessa, tanto um de se tornar governador, quanto o outro de se tornar rei, a partir de seu pai. Os próprios pais de José, o próprio pai de Davi, empurraram ele para o seu processo. Por quê? Davi, o pai de Davi pediu para que ele visse seus irmãos para saber como que eles estavam. E o pai de José também pediu para que ele visse seus irmãos para saber como que eles estavam. Então os dois iniciaram os processos pelos seus próprios pais, pedindo para que eles fossem ver os seus irmãos. E ali iniciou um trajeto, um caminho de capacitação, um trajeto, um caminho de lapidação, para que eles pudessem chegar, um a governar o Egito, do remanescente da fome, e o outro chegou a reinar em Israel, pastorear as pessoas de Israel. O que eu quero mostrar para vocês dentro do devocional de hoje? Quando Deus mostra algo para vocês, quando Deus tem um sonho para vocês, quando Deus ele dá uma palavra para você, ou você é ungida por Deus por alguma coisa, Deus ele sempre vai capacitar você. Deus ele sempre vai colocar você em um processo para que você possa ser capacitado, para que você possa ser lapidado para receber aquilo que ele tem para você. E às vezes a gente fica perdido de saber como iniciar esse processo. Às vezes você teve um sonho e você fala assim: como eu vou iniciar esse processo? Como eu vou iniciar esse sonho que eu tive? Como que eu vou fazer isso, isso e aquilo? Como Deus que te deu esse sonho, como Deus que te deu esse propósito, ele vai te empurrar para o processo. Ele vai te ajudar a iniciar o seu processo. Assim como Davi e José teve um empurrão no seu próprio pai para o seu processo, vocês também serão empurrados para o seu próprio processo para ser capacitado, para serem lapidados para o que Deus tem para a vida de vocês. Tá fazendo sentido até aqui? Coloque para mim nos comentários. Vi, faça um bom dia, seja bem-vinda. Coloca aqui para mim nos comentários se está fazendo sentido para vocês. Então, toda vez que Deus mostrar para vocês um sonho, Deus colocar em vocês um desejo, colocar em vocês algo no coração de vocês, ou então ungir vocês para algo, saibam que vocês vão passar por um processo. E muitas das vezes a gente não sabe como iniciar esse processo, como fazer esse processo. É só ficar tranquilo, porque Ele mesmo vai encarregar você de passar por um processo de capacitação. Antes, José era simplesmente o mais novo de sua casa, assim como Davi. Os dois eram irmãos caçulas. Então, assim, os dois viviam junto com seus pais. Um cuidava das ovelhas de seu pai e o outro também ajudava o seu pai. Só que a partir do momento que um teve o sonho que Deus que deu e o outro foi ungido pelo próprio Deus para ser rei de Israel, os dois continuaram no mesmo lugar onde estavam. Davi continuou servindo seu pai, pastoreando as ovelhas, e José continuava com seu pai, ajudando ele ali. E no momento em que os próprios pais de Davi e de José pedem para ele irem atrás de seus irmãos, inicia-se ali um ponto de partida para o processo, para os dois serem capacitados para chegarem no trono onde eles deveriam estar. Quando Deus ele tem algo para vocês, vocês não vão receber isso de imediato, porque são coisas grandes. O que Deus tem para a minha vida, o que Deus tem para a vida de vocês, não é coisa pequena, é coisa grande. E por isso existe um propósito no meio disso. E toda vez que Deus te der algo, colocar algo no seu coração, existe um processo de lapidação. Não só de capacitação para que você possa saber como gerir, como agir dentro de situações, mas também lapidação como pessoa. Presta atenção. José, ele foi o quê? O governador do Egito. E ele passou por várias feridas, vamos dizer, emocionais da sua família. Por quê? Foi seu próprio irmão
que lançaram ele dentro de uma cisterna. Então, quando os seus irmãos fiquem de frente dele, ele ali pôde perdoar os seus irmãos. Então, dentro do processo todo que José passou, ele também pôde perceber que Deus é que havia preparado esse caminho de processo, por mais doloroso que fosse, para que ele chegasse a governar o Egito, para ele salvar a sua própria família, salvasse o seu próprio povo e um país da fome. Ou seja, ele também teve que ser lapidado emocionalmente, para ser maduro o suficiente para entender o processo que Deus colocou ele, para entender o perdão que ele precisava liberar de seus irmãos pelo o que seus irmãos fez em relação a ele. E Davi a mesma coisa. Davi também era esquecido de seu pai, Davi também era judiado dos seus irmãos, era o mais novo, ficava pastoreando as ovelhas. Porém, quando ele foi empurrado para o seu processo ali, quando ele chegou perto de Golias, os seus próprios irmãos também começaram a impedir ele de estar ali naquele lugar. E Davi teve que passar boa parte do seu processo fugindo de Saul, fugindo da inveja de Saul. E logo depois que ele se torna rei de Israel, ele honra a vida de Saul também de alguma forma. Honra a vida do seu amigo, que era o seu melhor amigo, que se tornou o filho de Saul, da mesma forma. Ou seja, Ana Celi, faça um bom dia. Deus, ele sempre vai colocar nos colocar em processos para amadurecer as nossas emoções, para nos amadurecer emocionalmente como pessoa também, para a gente saber lidar com as nossas feridas, para a gente saber lidar com as nossas, vamos dizer, com nossos traumas, com alguns momentos de rejeição que você passou, porque o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é grande e não cabe feridas no meio disso. Não cabe você carregar traumas, feridas que pessoas, principalmente até da sua própria família, se José e Davi foram feridos pela própria família, então não cabe feridas emocionais dentro do processo que Deus coloca para chegar aonde você tem que chegar. Por isso que você é lapidado, tanto em questão da sua capacitação, quanto em questão das suas feridas pessoalmente, quanto em questão de você como pessoa. Por isso que Deus capacita, por isso que Deus ajuda você a crescer no seu próprio processo. Forja você no seu próprio processo. Tá fazendo sentido, gente? Coloque para mim nos comentários se tá fazendo sentido. Ou seja, de um jeito ou de outro, você será empurrado para o seu processo. Essa é a nossa maior mensagem dentro do nosso devocional de hoje. Eu quis trazer para vocês dois modelos semelhantes para vocês entenderem que os dois foram empurrados para o processo. Ou seja, se você tem dúvida de como iniciar o seu processo para chegar no seu sonho, de como iniciar o seu processo para chegar naquilo que está no seu coração, você, de uma certa forma ou de outra, entrando em movimento, estando em movimento, você será empurrado para o seu processo de capacitação como pessoa, amadurecimento, como capacitação para ser capacitado para o lugar onde que você vai estar um dia. Ou seja, o destino, vamos assim dizer, o próprio Deus vai se encarregar de empurrar você para esse processo. Fez sentido, gente? Faça um bom dia, Evandro. Seja bem-vindo. Então, o tema do nosso devocional de hoje foi o ponto de partida para o processo. José e Davi foram empurrados pelos seus próprios pais para o seu processo de capacitação, um para chegar a governar o Egito e o outro para chegar a reinar em Israel. Os dois passaram por um processo de capacitação pessoal em relação a feridas, porque foram os seus próprios irmãos que rejeitaram, os seus próprios irmãos que zombaram, os seus próprios irmãos que causaram feridas emocionais, tanto em José quanto em Davi. E os dois tiveram amadurecimento, os dois tinham o coração voltado para Deus, o Espírito de Deus estava tanto sobre José quanto sobre Davi. Ou seja, os dois tiveram um processo com a presença do Espírito de Deus sobre eles. Para quê? Para que eles pudessem representar a Deus. Então, o próprio Deus vai se encarregar de empurrar vocês para o próprio processo que vocês precisam passar para serem capacitados, tanto pessoalmente quanto capacitação para o lugar onde que vocês serão reis, governantes, quem sabe. Porque Deus ele não nos coloca como cauda, mas como cabeça. Então, Davi e José, eles não foram caudas, ou seja, eles foram cabeça.
um governador do Egito e o outro se tornou rei. Ou seja, a capacitação que Deus nos coloca, tanto para mim quanto para você, é para que a gente seja cabeça, para que a gente seja cabeça aonde que a gente estiver. Fez sentido, gente? Qual que é o nosso plano de ação hoje? Jejum, oração, leitura da Bíblia e louvor. Por quê? José sabia que Deus estava com ele em todo o seu processo. Mesmo passando por um grande sofrimento, ele falava que Deus está comigo. Deus dava graça para José onde que ele passava. Por isso que ele conseguiu passar o seu processo, vencer o seu sofrimento e chegar a governar o Egito. E Davi a mesma coisa, tinha um coração segundo o coração de Deus, tinha um coração obediente, um coração voltado a Deus. Quando você tem um coração obediente e voltado a Deus, quando você está disposto a obedecer a palavra de Deus, você chega ao lugar aonde que Deus está estabelecido para você. E você passa pelo seu processo com mais facilidade, porque você cria confiança nos planos, no processo que Deus tem para sua vida, sabendo que o processo que você passa para que você possa chegar como cabeça no lugar aonde que você vai estar plantado um dia. Por isso que o processo não é fácil. Para você se tornar cabeça de um lugar, vocês vão passar por um processo e esse processo espreme vocês, amadurece vocês, é para moldar vocês. Ou seja, é um processo difícil, é um processo que vai requerer que vocês tenham confiança em Deus para chegar aonde que vocês devem chegar um dia. Então, jejum, oração, leitura da Bíblia e louvor são 4 ferramentas que fazem você ficarem próximos a Deus, com um relacionamento mais íntimo, mais profundo, para que vocês possam conquistar essa confiança de Deus e vencer os processos que Deus coloca para lapidar vocês até que vocês chegam no lugar aonde que vocês têm que estar um dia. Lembrando que amanhã nosso devocional será às 7 horas da noite, porque amanhã a gente faz um ano de live. Espero que vocês estejam aqui 7 horas da noite, que a gente vai fazer uma comemoração um pouco diferente. Então, estejam aqui amanhã, não vai ser 6 e 6, vai ser 7 horas da noite aqui. Vou enviar lá no grupo para que vocês estejam aqui. Vou colocar nos meus stories para lembrar vocês de que o devocional será 7 horas da noite e vai ser um devocional onde que a gente vai comemorar um ano de live, um ano de devocional. Lembra-se da hora de sair daqui, clicar no link que está na minha bio para vocês se inscreverem no meu canal do Isso aí, desse aplicativo aí. Então, clica no link, se inscreva lá, curta, compartilha, divida o canal com outras pessoas. São as mesmas lives daqui, porque a gente tem que levar o evangelho para mais pessoas. Então, tem pessoas que mexem muito nesse aplicativo, tem pessoas que mexem muito no outro aplicativo. Então, eu estou colocando as lives lá no outro aplicativo também. Então, é só se inscrever e compartilhar para que a palavra de Deus também possa se espalhar de diversas formas e de mais rápido possível. Então, clica lá, se inscreva, compartilha e convida as pessoas para estarem aqui, tanto 6 e 6 da manhã, quanto amanhã, 7 horas da noite. Faça um excelente dia, Deus abençoe vocês e até amanhã, 7 horas da noite. Deus abençoe vocês.